As atividades esportivas fazem com que as pessoas se exercitem, relaxem e o esporte pode até se tornar uma profissão. Mas para que seja praticado de forma correta e segura, é importante a ajuda de um especialista, principalmente quando se trata de um esporte de alto risco. A presença do esporte na vida das pessoas é o tema do nosso programa de hoje. Então se liga, que o Antenados começa agora. Está começando mais um Antenados e para acompanhar o nosso debate sobre esportes e atividade física, eu conto com a presença de Ailton Figueira Júnior, professor de Educação Física da Universidade São Judas. Obrigado pela presença, professor. Prazer, muito obrigado pelo convite. E também os nossos convidados, Fernando Gurgel. É um prazer estar aqui debatendo com vocês e com todos aí de casa. Matheus Nascimento, Leandro Caproni, Samuel Dias e Renata Carelli. Quero saber de vocês, quem aqui pratica algum esporte? Eu pratico. Qual que você pratica? Há muito tempo eu pratiquei natação e agora eu pratiquei karatê também. E agora eu pratico jiu-jitsu. Matheus? Eu antigamente joguei bola. Ainda jogo bola bastante, mas eu joguei em alguns times e tal. Natação, pratico, faço academia, corro. Leandro? Eu pratico basquete, assim, é o principal esporte que eu jogo. E também ando de skate, patins, bicicleta, já fiz natação. Renata, você pratica algum? Sim, eu sempre gostei de jogar handball na escola. E há uns 3 anos eu comecei a praticar corrida, que é muito interessante. Samuel? Bom, eu pratiquei natação até os 17, fiz artes marciais também, mas hoje em dia eu não faço nada em decorrência do tempo, que é curto, trabalho, estudo. Professor, quais são os cuidados adequados que os atletas têm que ter na hora de praticar? No alongamento, na escolha de uma roupa adequada? Olha só, são muitas questões que a gente poderia pensar sobre essa questão da prática. Então, vamos dividir em 2 níveis. Quem faz por lazer, né? Porque parece que aqui as pessoas gostam de praticar, até algumas treinam um pouco mais. Para essas pessoas, um tênis confortável, uma roupa confortável, uma hidratação, são pontos iniciais, né? Agora, para quem é atleta, que tem um nível de treinamento, de performance mais avançado, aí sim, qualquer pequena diferença vai fazer realmente uma grande diferença em termos de resultado. Por exemplo, um tênis que não se encaixe muito bem no tênis, no pé. Para essas pessoas, significa talvez uma bolha. Então, isso atrapalha, obviamente, o rendimento esportivo. Agora, para quem está em um nível de lazer, embora seja praticante frequente, ser assíduo ao programa e uma roupa confortável é o que eu basicamente sugeriria. E vocês, tem algum tipo de preparação que vocês fazem antes de praticar o esporte? Renata? Sim, o alongamento é essencial e hidratação na hora da corrida, durante e depois. Matheus? Bom, alongar. Sempre que eu vou nadar ou jogar bola ou malhar, eu alongo. Mas nada muito além disso. Samuel? Bom, alongamento, dependendo do exercício que for praticar, corrida para aquecer e alguns outros exercícios aeróbicos também ajudam. Professor, eles estão certinhos na hora de se alongar? Pois eu estou escutando aqui, o alongamento ele sempre foi considerado uma forma de aquecimento, né? Mas hoje se sabe que o alongamento como forma de aquecimento não é uma atividade inicial tão eficiente assim. Então, está muito mais na cultura do que o que a ciência mostra. Então, o sugerido é que a pessoa comece levemente a fazer os movimentos que ele vai praticar em seguida. Sendo que o alongamento é uma técnica para melhorar a flexibilidade, a amplitude articular. Então, é claro que a forma de alongar, para aquecer, ela não tem uma eficácia significativa, nem previne lesão, nem nada. Agora, se eu fosse treinar flexibilidade, aí usa-se técnicas de alongamento específicas para que a amplitude do movimento aumentaria. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, olha, adote um aquecimento que se aproxime da prática
do movimento que vem em que você vai seguida. praticar. Exato, porque o alongamento em si é alguma coisa assim, olha, eu estou saindo de uma posição zero. No futebol, na caminhada, que nem a Renata faz, é importante você manter próximo ao que você vai fazer Olha, no esporte. por exemplo, se a gente pegar algumas situações como um futebol, você já deve ter visto que muitos atletas ficam aquecendo, entre aspas, 40 minutos para jogar 5. Outros, numa situação de emergência, nem aquecem, já entram direto no jogo. Então, a pergunta é, que diferença faz isso? A única diferença é que atualmente se sabe que o aquecimento é uma preparação mental para aquilo que vai ser feito em seguida. Porque o aquecimento, ele organiza o pensamento, ele prepara o indivíduo para a atividade. Agora, fazer um aquecimento, eu estando desconcentrado, sem fazer, já pensando no que eu venho a fazer adiante, é muito ineficaz. Matheus, você que joga futebol, o seu aquecimento funciona como o professor Ailton falou? Bom, quando eu vou admitir, quando a gente vai brincar, não tem precisa, né? essa preocupação. Exato. Mas, por exemplo, quando eu sou chamado para jogar jogar liga, alguma coisa assim que um time chama, aí sim, eu fico 10, 15 minutos aquecendo, chutando no gol antes de jogar realmente, porque faz uma diferença. Porque a hora que você fica chutando ao gol, você está mentalizando a ação que você vai fazer. Então, você fica pensando no gol, você fica se preparando psicologicamente para aquele estado ali. E aí o aquecimento, nesse caso, vale. Agora, alongar é bastante questionável. E na corrida da Renata, como é que ela pode se preparar? Olha, a corrida é uma atividade que seria um caminhar rápido, vamos dizer assim. Então, começa por uma caminhada mais acelerada e isso passa automaticamente por um trote. E, obviamente, para depois a velocidade de corrida que ela julga melhor para aquecer. E, nesse caso, eu penso o seguinte, se aquecimento fosse realmente essencial, qualquer pessoa que fosse, fisicamente falando, qualquer pessoa que fosse pegar um ônibus e o ônibus estivesse na sua frente passando, eu teria que primeiro alongar para depois correr atrás do ônibus. Nisso eu já perdi o ônibus. Em geral, o que as pessoas fazem? Elas saem correndo e não alongam, não fazem nada. E isso também não promove lesão. O que eu quero reforçar é que eu não estou dizendo que o aquecimento não serve. O que eu quero dizer é que o aquecimento é uma forma psicofisiológica para aquilo que você vai fazer em seguida. Então, para a Renata, começar andando mais rápido até uma corrida que ela percebe que é suficiente para poder ter uma sensação de bem-estar para começar a fazer. Entendi. Professor, eu quero saber se é importante ter um acompanhamento médico ou de algum professor de educação física antes de começar numa academia. Olha, essa é uma discussão incrível, porque hoje na cidade de São Paulo tem uma lei dizendo que não precisa mais de atestado médico. Que é uma lei deste ano, que eu, como membro da Comissão de Saúde do Conselho de Educação Física, do CREF, nós já nos posicionamos contrariamente a isso. Porque é necessário que a pessoa tenha, sim, um conhecimento prévio das suas condições de saúde, até para subsidiar o profissional de educação física para tomar decisões melhores, que tipo de exercício ou quais as recomendações que ele poderia adotar. Então, nesse caso, eu recomendo, sim, para quem vai fazer exercício, que tenha minimamente o levantamento sobre as suas questões de saúde. E na opinião de vocês, além da questão da saúde, o que leva a pessoa a praticar um esporte? Leandro? Eu acho que, por exemplo, foi uma coisa muito influência do meu professor na época, né, que ele abriu ali um time para a gente jogar. Eu acho que também é uma coisa de um autoconhecimento muito grande, assim. Pelo menos eu tive isso no basquete, nos outros esportes que eu pratiquei. Você, além de ter o preparo físico, como ele mesmo falou, você tem um preparo mental muito grande, né? Qual que é a sua opinião, Fernando? Eu acho que, no meu caso mesmo, eu acho que de muitas pessoas, é porque uma vez que você pratica o esporte, você coloca o seu limite à prova, você sempre se coloca à prova. Então, para você é um ganho mental muito grande. Qualquer prática de esporte, eu acho que vai estar colocando sempre os seus limites à prova. Claro que você, fazendo esporte, você nunca vai além dos seus limites, então você aprende a se conhecer um pouco melhor, fisicamente falando. E aí, o Fernando falou sobre os benefícios mentais. Quais são eles na hora da prática do esporte?
Olha só, tem alguns dados interessantes, acho que vale a pena só lembrar, por exemplo, que se pegar 3,5 milhões de anos atrás, por exemplo, a espécie humana começou a melhorar seu padrão alimentar e novas tecnologias porque passou a ser nômade. E quando você é nômade, você tem que fazer grandes caminhadas e, portanto, tem que aumentar o nível de oxigenação cerebral. Então, tem alguns trabalhos que mostram que o neurônio ele mantém o seu tamanho normal, a capacidade de transmissão de impulso nervoso pela oxigenação ela também é mantida ou ela acaba tendo até uma certa evolução. Portanto, em termos gerais, a espécie humana ser o que é porque ela fez movimento e fez o coração bater e aumentou a oxigenação. Agora a gente vai ver uma matéria que, com a prática de esporte e a orientação dada por professores, a equipe do Antenados foi conferir. Olha só. Praticar esportes é essencial para uma vida saudável. O Sesc Belenzinho é um dos lugares onde os jovens podem jogar e fazer atividades esportivas. A programação físico-esportiva do Sesc Belenzinho a gente divide em 3 áreas, tá? Em termos de cursos. Atividades aquáticas, o programa Corpo Expressão e o programa Sesc de Esportes, tá? Então, o programa Sesc de Esportes é o voleibol, o futebol society, o tênis, né, o esporte criança de 3 a 6 anos e o esporte criança de 6 a 10 anos. Tá? Na área de corpo expressão, nós temos a ginástica multifuncional, nós temos aula de ritmos dançantes, a yoga e aulas abertas de ginásticas e práticas corporais. Tá? E na área de atividades aquáticas, a natação e a hidroginástica. Mas é importante que qualquer atividade tenha orientação adequada. Todas as atividades são conduzidas por instrutores de atividades físicas graduados, né, em educação física, registrados, né, adequadamente. A dica é preparar o físico antes de qualquer exercício. Nós aqui no Belenzinho temos trabalhado muito forte a questão do alongamento / aquecimento. Né? Então, assim, é muito importante, seja o aquecimento ou o alongamento mais tradicional, como forma de preparação para o início de qualquer sessão, de qualquer prática de atividade física. O Sesc é aberto ao público de terça a sábado, das 9 horas às 22 horas e aos domingos, das 9 horas às 20 horas, com atividades gratuitas. Mais informações você encontra no site www.sescsp.org.br. E você que adora esporte não pode perder o segundo bloco do Antenados, que vai para um rápido intervalo e já volta. Não sai daí. O Parque do Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo, é um excelente espaço para quem busca um local arborizado em meio à grande metrópole, para a prática de esportes e atividades físicas. Lá é possível alugar bicicletas, correr, andar de skate e jogar tênis. Há vários eventos organizados pelo parque, como yoga e dança. Acesse www.parquedoibirapuera.com para saber mais informações. O parkour é um esporte criado pelo francês David Bell, no final do século XX. É a arte do deslocamento, ou de ser útil superando obstáculos. O parkour é feito em espaços urbanos. São Paulo é a primeira cidade brasileira a abrigar uma escola especializada nessa atividade. O treinamento deve ser feito com profissionais experientes que utilizam-se cama elástica, trampolim e barras de ferro. De volta, o Antenados de hoje está falando sobre a importância do esporte e das atividades físicas. Professor Ailton, como que o esporte pode ajudar a prevenir as doenças? Olha só,
A doença pode ser prevenida se nós fizermos uma quantidade mínima de atividade física ou de esporte semanal. Então, os trabalhos mostram que para pessoas adultas, se elas acumularem pelo menos 30 minutos por dia, ou seja, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, isso reduz em média 66% da chance dessa pessoa desenvolver uma taxa bem alta. Doenças cardiovasculares. Exato. Então, quando é bem pequena, ela faz uma prevenção enorme. Isso seria para adultos. Para adolescentes e crianças, se recomenda pelo menos 300 minutos de atividade física por semana. Então, essas duas coisas seriam a dose mínima para o indivíduo não adoecer ou, pelo menos, criar uma prevenção importante. Então, quando eu escuto os colegas falando aqui com a gente, dá para entender que são pessoas fisicamente ativas. E isso é o que se recomenda para a vida toda, porque exercício não é vacina. Então, eu fazia quando era jovem, agora não faço mais. Quer dizer, a prevenção se perdeu. Então, a prevenção de doenças seria isso, pelo menos 150 minutos para adultos e 300 minutos para adolescentes e crianças. Existe algum esporte ou alguma atividade física que pode servir como fisioterapia? Olha, existe uma relação muito forte com as atividades na água. Então, por exemplo, a hidroginástica, ela se aproxima muito de uma atividade de reabilitação ou de pessoas que acabam tendo alguns limitantes musculares, articulares e até cardíacos. Então, uma relação muito próxima seria primeiro a água. Muita gente acredita que a hidroginástica não traga bons resultados. Os nossos trabalhos comparando o hidro, pilates, caminhada, etc., mostra que a hidroginástica tem um efeito muito positivo em termos de força, equilíbrio, capacidade aeróbica, função cardíaca. A outra questão que se aproxima bastante seriam exercícios com pesos. E aí, quando fala com peso, ou até exercícios de força, pode pensar em muita coisa. Por exemplo, a musculação é que vem na cabeça imediatamente. Mas se nós trabalharmos com elástico, por exemplo, é trabalho de força que também reabilita e também pode melhorar a força de pessoas, por exemplo, que não poderiam ir a uma academia fazer uma musculação tradicional. Então, o que a gente poderia comparar seria o trabalho de força e o trabalho na água, que faria uma ponte entre essas duas áreas. E agora, voltando um pouco no tempo, eu quero saber de vocês, na época de colégio, como é que era a aula de educação física? Geralmente tinha aquelas aulas trabalhadas, né, de exercício e tal, mas eu gostava mesmo quando o professor jogava bola, falava, monta o time aí e joga aí. E aí era bom, que aí ficava só quem queria jogar mesmo, a gente ficava jogando. Samuel? Geralmente era futebol. No ensino médio, os professores começaram a dividir mais, né, as atividades físicas. Aí tinha basquete, tinha vôlei, hand e ainda assim futebol, mas futebol sempre foi o mais popular. O mais escolhido. Na sua, Fernando? Eu me recordo que, primeiramente, no primeiro momento, eu tive um pouco de dificuldade, porque todas as outras crianças conseguiam competir normalmente. E por conta da minha debilidade, eu lembro que tinha um banquinho de madeira, eu ficava sempre sentado naquele banquinho de madeira vendo todo mundo. Aí, com o tempo, o professor percebeu isso e começou a me incluir nas atividades, e para mim também foi um grande estímulo social também. Legal. E na sua, Leandro? Era basicamente o que o pessoal falou também, era mais futebol no colégio, os moleques se juntavam, faziam time, e aí o professor acabava meio que deixando rolar, né? Futebol. E aí eu que jogava basquete, e tinha alguns amigos também que jogavam basquete, ficava meio que competindo, às vezes, tentar dividir a quadra para jogar e tal, mas sempre perdemos pro futebol em um modo geral, assim. Entendi. Professor, você viu como o Leandro falou, né? Existe um certo descaso, são poucos os esportes praticados no colégio. Quais os principais motivos disso? Olha, é complexo isso, mas eu escutando vocês, eu digo o seguinte, eu sou bem mais velho, talvez eu tenha idade até para ser pai de vocês, na minha época era relativamente parecido. Então demonstra que existe uma certa situação difícil de mudar ao longo de muitos anos. O porquê isso acontece não daria para dizer diretamente, mas tem uma relação talvez de falta de um foco efetivo, qual a importância dessa disciplina na formação do cidadão. Para jogar futebol eu não preciso estar na escola, né? Para aprender basquete eu também não preciso estar na escola.
Agora, eu precisaria estar na escola e a educação física estar na escola exatamente pensando em como estimular as pessoas a serem fisicamente ao longo da vida, porque aqui tem uma exceção. Quantos amigos de vocês abandonaram completamente a prática de qualquer atividade física hoje na mesma idade? Talvez uma grande maioria, porque aquelas aulas elas não incluíam de uma forma ou não incluíam de outra forma. Porque um não gosta de futebol, mas era o futebol, outra atividade proposta não permitia que eu fizesse. Então, veja, essa situação é o início para criar um desinteresse. A outra questão que eu vejo é que as pessoas, os alunos vão para a educação física exatamente com essa intenção de jogar. Se não houver uma construção do porquê que essa disciplina existe, ela fica sem sentido. E hoje, sabe o que você vê? Tem um levantamento fantástico que de 50 minutos da aula de educação física, que é o horário que está lá, somente 22 minutos é o tempo que as crianças ficam em movimento. O restante é tempo perdido. E desses 22 minutos, somente 2 minutos atividade vigorosa. Vocês não se esqueçam que eu falei que tinha que ser pelo menos 300 minutos. Para adolescente. Então, você já viu que isso daí já deu um hiato enorme. Então, já não resolve o problema. O que eu teria que fazer? Estimular essas crianças a participarem o máximo que puderem e entenderem que é importante continuarem ativas fora da escola ou no contraturno da escola. E isso, muitas vezes, não acontece. Professor, o Fernando falou que ele era incluído nas aulas de educação física. O esporte é uma prática de inclusão. Você acha que as escolas elas não deveriam estar preparadas já para esse tipo de situação? Na verdade, a gente vive, com todo respeito, uma sociedade bastante preconceituosa, que nós temos que defender as pessoas com caracteres especiais pela lei. Veja só. Eu defendo pela lei e não defendo pelo convívio, pela ética, pela moral de uma cidadania normal. Quer dizer, é uma coisa interessante isso. Então, não há dúvida que as escolas também se adaptam, não por uma prerrogativa de atender as pessoas como sendo pessoas iguais, mas eu me adapto para atender uma legislação. Então, isso é uma questão completamente surreal numa sociedade como a nossa, né? E, portanto, as escolas precisam, sem dúvida nenhuma, se adaptar. E precisa adaptar a escola, precisa adaptar o entendimento de quem trabalha com essa pessoa, precisa adaptar a sociedade como um todo. Então, quer dizer, é uma construção muito complexa. E a escola reflete, muitas vezes, o que existe na rua. Entendi. Então, eu não tenho dúvida que todos nós precisamos rever a forma de trabalhar com pessoas que precisam de uma situação um pouco diferente. É verdade. E na opinião de vocês, vocês acham que no Brasil existem grandes espaços para a prática de esportes ou eles estão concentrados só nas grandes metrópoles? Leandro? Não existe um grande incentivo, um grande espaço, assim. Se você for pensar em São Paulo, vendo o esporte que eu pratico, o núcleo de jogar basquete é o Parque Ibirapuera, tem o Parque da Juventude, mas é muito difícil você ter coisas na periferia, ter quadros na periferia. Mesmo em uma cidade enorme como São Paulo. Então, no interior, isso seria muito mais complicado. No interior, não sei, depende. Falando de periferia, de São Paulo, eu acho que é muito complicado. Interior, eu sei que basquete no interior é muito mais forte do que metrópole. Então, é uma coisa que também é ambígua, assim, eu não sei dizer exatamente. É diferente. Sua opinião, Matheus? Eu concordo com o Leandro. Eu acho que cresceu muito. Pelo que eu vejo, assim, o número de brasileiros que participam de Olimpíada, de jogos, jogos internacionais, assim, brasileiros vem ganhando e vem de longe. Eu acho que aumentou, mas ainda é pouco pro tanto de esportista que tem no Brasil. Acho que ainda falta muito e eu acho que ainda não caiu na consciência que o esporte é tão importante pro povo, entende? E tem uma coisa também que é, voltando para a pergunta da educação, que me parece assim que no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, separa o esporte das escolas e das universidades. Dos times que eu joguei de basquete, eu acredito que o Matheus jogando futebol foi mais ou menos isso, eu estudava e eu jogava basquete federado à parte da escola. Eu acho que, ao meu ver, assim, um sistema que seria interessante de ter era juntar os dois. Ter uma escola que o time da escola é federado e joga por um campeonato mais bem estruturado, que aí você não separa. Então, se a pessoa não tiver sucesso na carreira esportiva, ela pode usar o próprio esporte
para ter uma boa educação, ou seja, uma universidade que tivesse um sistema de esportes que pudesse... Você entra no time, através do time você banca a sua universidade, você se forma através do esporte que você joga, que eu sei que sistemas de esporte que são mais bem feitos são assim que funcionam. Professor, nosso tempo está acabando. Eu queria saber se tem alguma dica que você quer deixar para quem quer praticar esporte. Olha, a dica que eu teria é que as pessoas se mantivessem fisicamente ativas e tentassem diminuir o tempo de atividade sedentária. Por exemplo, hoje nós ficamos aqui meia hora sentados. Nós temos que compensar isso de alguma forma, né? Porque nós perdemos muito tempo com atividade sedentária, em geral sentados, no carro, no metrô, etc. e tal. Então, e na escola, etc. Então, o que eu diria é o seguinte, procure aumentar a quantidade de movimentos, acumulando os 30 minutos por dia. Isso é o básico, é o mínimo. Porque as evidências são suficientes para mostrar que isso traz benefício. Agora, quem tiver mais tempo, não há dúvida, procure um centro esportivo, procure profissionais, a universidade, etc. Isso vai te ajudar, mas todo mundo tem que acumular pelo menos meia hora de atividade física todo dia. É verdade. E o Antenados de hoje está acabando. Eu quero agradecer a presença do professor Ailton Figueira Júnior. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E também dos nossos convidados. E como a gente viu hoje, o esporte é muito importante em diversos pontos e uma ótima forma de manter a saúde em dia. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente procurando a TV São Judas lá no Facebook. E lá você encontra tudo sobre o Antenados e sobre outros programas. E se você quer assistir os nossos vídeos, é só acessar o site que aparece aqui embaixo. O programa de hoje acabou e eu te encontro aqui na semana que vem. Um abraço e até lá!